Uma, uma boa tarde a todos. Damos início à terceira aula da disciplina Relato Integrado de Sustentabilidade do segundo semestre de 2024. Uma turma especial, né? Bem selecionada. E eu vou compartilhar a tela, a tela principal, e vocês me confirmem. Alguém me confirme se vocês estão vendo o Moodle. Sim, sim. Obrigado. Então, aqui, se vocês olharem aqui no cronograma, a terceira aula é hoje, né, dia 20 de agosto, e nós teremos aqui uma palestra sobre o balanço contábil das nações. Eu já fiz essa palestra mais de 500 vezes, pessoal. E assim, acho que falta uma ou duas capitais do Brasil que não foi feita, então eu vou trazer para vocês aqui. E, por favor, recorde que na próxima aula nós temos uma professora convidada da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado. E eu vou ir direto ao assunto, aí sobramos mais tempo, né, para perguntas, eventuais aí, discussões. Me confirme se o que vocês estão vendo aí na tela. Está vendo o slide, professor? Eu não ouvi. Eu vou Já está aumentar. projetando os slides. Aumentei o volume. O que que vocês estão vendo? Tem um slide aberto de IACC 558, relato integrado, por Rio. Ah, vocês estão vendo os slides. Tá bom. Achei que alguém ia falar um mato, né? Então, essa foto, pessoal, é de um local lá na Floresta Amazônica, onde nós levamos os alunos numa disciplina de treinamento intensivo sobre desenvolvimento sustentável, e os alunos ficam 10 dias lá. E aqui é uma das comunidades que o aluno fica, né? É muito legal. Se alguém quiser participar aí, é muito interessante. Todos aprendem, eu já aprendi muito, tá bom? E aqui nessa foto, essa aqui da esquerda é a mesma foto, tá bom, pessoal? Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Aqui, ó, onde eu estou mostrando aqui, esses galpões? Então, aqui, depois você... É um período, né? E olha na foto do lado direito, esses mesmos galpões. Você vê que o barco chega aqui, barco grande, né? Chega aqui. Então, aqui é a época da cheia. Aqui é a época da seca. Então, você tem que descer aqui 50, às vezes 100 metros para chegar no barquinho aqui, né? Você chega de barco aqui e sobe. E aqui embaixo é o que aconteceu em 2023 e tudo indica que vai acontecer em 2024 também. Nunca houve um período de seca. E aqui foi uma foto tirada por drone, né? Você vê que os ribeirinhos indígenas hoje, eles têm drone. Então, por que que eu mostrei isso? A gente questionou bastante por que que o estado do Amazonas ainda não destruiu a sua floresta amazônica. O Pará, que é o segundo maior estado de floresta, já destruiu aí uns 40%, né? Mato Grosso está desmatando 24 horas por dia já há algumas décadas, né? E essa seca histórica que ocorreu no em 2023 é incrível. Então, o pessoal fica isolado. Por outro lado, aqui do lado direito, eu conheço essa família aqui, eles moram lá, são os ribeirinhos, tá? Eles ajudam a comunidade, ajudam os indígenas, né? A Dona Maria tem uma venda, esse senhor aqui constrói barco. Aqui, ó, é uma foto minha, tomando banho no Rio Xingu, junto com os alunos, né? E aqui, ó, moradores temem seca ainda mais severa em 2024. Então, na nossa opinião, o estado da Amazônia ainda tem a floresta amazônica, por quê? Ninguém consegue morar, criar boi, plantar lá, por quê? Enche, vaza, não é isso? Então, vamos começar aqui com três grandes visionários na nossa disciplina de relato integrado e sustentabilidade, né? O primeiro, você viu aqui, ele viveu 84 anos, né? Naquela época, a idade média era
35 anos, né? E o Henry Ford, né? E em 1901 ele já falava, o futuro vai ser carro elétrico, tá bom? Você vê que hoje nós estamos aqui nas discussões, já tem bastante realidade, né? Olha, esse carro vermelho aqui é um Prius, eu já tenho um aí, já rodei mais de 100 mil quilômetros. Esse amarelinho aqui, minha sobrinha, é o Dolphin Mini, baratíssimo, perto dos recursos, né? E esse de baixo aqui eu troquei, peguei mais um aqui. Então você vê que é uma realidade, acho que é um caminho sem volta. Aí o Henry Ford pediu para o seu amigo, né? Olha que turma, né? Esse tal do Thomas Alva Edison, ó, viveu 84 anos também. Eu fui pesquisar a biografia dele, falou que ele não foi inventor da lâmpada, ele era um comprador, ele era um gestor de empresa, né? Ou um contador, administrador, economista, um engenheiro aí da Poli, né? E ele tinha aqui, ó, mais de 2.300 patentes. E aí o Henry Ford pediu para ele desenvolver uma bateria mais eficiente para os carros, né? 38% da frota de Nova York já era elétrico. Só que nesse meio tempo, um louco, é louco porque na biografia chama-se o louco, é o Coronel Drake, é esse daqui, ó. Ele viveu menos, morreu, viveu doente, pobre, né? A cidade ajudava, e ele teimava que existia uma fonte milagrosa de energia na época, fonte desconhecida, né? Que era o petróleo, né? Assim como a gente fala hoje energia nuclear de quarta geração, hidrogênio, que no Brasil já é uma realidade, a solar e eólica, que já aumentou bastante, né? Então, na época, ele desenvolveu tecnologias de exploração de poços de sal, né? E conseguiu furar o poço de petróleo, olha aqui embaixo, né? Então, foi uma descoberta. E o que aconteceu? 5 anos depois do primeiro poço de petróleo, já existiam mais de 500 indústrias petrolíferas no mundo, inclusive no Brasil, produzindo petróleo ao custo de alguns centavos de dólar o barril. Então, por que eu coloquei essa trajetória nesses três? Vocês podem verificar que quando se fala de sustentabilidade, etc., etc., o fator econômico é tão ou mais importante do que os outros aspectos. Na verdade, é o conjunto, né? O econômico, social, ambiental, envolve ética, etc., né? Mas você vê como que vocês das escolas de negócio, vocês que estão fazendo essa disciplina, têm uma missão muito importante, né? Nas próximas décadas, né? O engenheiro da Poli também, né? O climatologista, o especialista em inteligência artificial, o químico, o físico, eles têm todas as soluções. E na USP, se você aí correr um pouco, você descobre muitas soluções. Mas para botar em prática, para empreender, para contratar funcionário, para fazer planejamento, aí é somente quem tem na veia, né, esse dom aí para as escolas de negócios. Não precisa ser contador necessariamente, né? Mas é o que vocês estão fazendo aqui na Faculdade de Economia, tá bom? Isso aqui é interessante, eu deixei ainda esse ano um Congresso Mundial de Contabilidade em 2018, né? E que eles falavam que os contadores iriam salvar o planeta. É nesse sentido, né? Aí vem, na época, Sua Alteza, hoje realeza, né? Na época, o príncipe de Gales, hoje o rei Charles, né? Ele criou um grupo chamado A4S, que vocês já viram nos 100 conceitos, Accounting for Sustainability. Dizendo o quê? Que somente uma contabilidade bem feita que vai fazer com que o maior ator, ou seja, os mercados, as empresas, né, possam mudar esse planeta, reconstruir uma sociedade com recursos sociais, ambientais, etc., para todos. Então, ou seja, não basta falar que é justo, acabar com a pobreza, diferenças, você tem que ter uma economia para gerar. E talvez a forma que foi gerada até agora a gente não sabia que os recursos eram finitos. Então, ele defendia isso, criou, e ele que empunhou a balança do relato integrado, né? Eu tenho um artigo que nós escrevemos, incluir mais um E de econômico no ESG, e agora estamos incluindo mais um de ética, né? Então, o relato integrado nada mais é do que, não é novidade, é uma nova proposta de comunicação do desempenho de uma organização, lucrativa ou não. Nós começamos pelas empresas, né, de capital aberto, as grandes empresas, mas para mostrar o quê?
os riscos e oportunidades. Então, aquilo que agrega não é lucro, né? Mas é principalmente valor. Não são apenas os capitais de natureza financeira, mas são os não financeiros, que são os ESG, tá? E o que está por detrás dessa nossa disciplina, pessoal? Olha aqui, ó, na década de 70, 17% eram capitais não financeiros no valuation de uma empresa. Então, como que você fazia a avaliação de uma empresa naquela época? O que que contava mais aqui? Terreno, prédio, máquina, estoque, dinheiro, né? Era isso aqui. Tá? E o que aconteceu hoje? Hoje é evidente, né, pessoal? Mais de 90% do valor na Bolsa são de natureza não financeira. Então, aqui é do aspecto social, ambiental, ético, né? Se usa energia renovável, se não tem mão de obra escrava, se não polui, se não desperdiça água, etc, etc. Então, isso é o apelo do século XXI. Né? Tem gente que ainda fala que a Rio 92 ou a Rio +20 não teve resultado que se esperava, né? Na verdade, teve sim, porque as gerações pós-92 ou pós-Rio +20, que são vocês, vocês têm uma percepção de mundo e aceitabilidade diferente. Então, na verdade, é isso. O que é o relato integrado? Não é novidade, mas é uma nova forma de contabilidade que vai reportar não só os aspectos financeiros, mas também os não financeiros. E por que chegou no mercado? Porque todo mundo entendeu que o que agrega riqueza e também destrói são principalmente os aspectos não financeiros. Tá bom? Tem um vídeo que eu não vou passar para vocês, esse material já está disponível, né? Vocês podem assistir inteiro ou não, né? Mas olha esse trecho aqui, ó, que eu coloquei embaixo. Nós pedimos um vídeo para Sua Alteza na época e para mandar para o nosso núcleo. Apresentamos o Congresso USP de Contabilidade. Pedimos 1 minuto. Falou, o senhor poderia mandar um vídeo de 1 minuto? Ele mandou um vídeo com mais de 8, né? E ele fez uma homenagem ao professor Nelson Carvalho, que foi meu tutor, orientador, né? Que já trabalha com meio ambiente desde antes da Rio 92, né? E ele falou 1 minuto, agradecendo a aposentadoria do professor Nelson Carvalho, e aí ele pediu, falou, agora peço licença, e falou, né? Bastante sobre o meio ambiente. Então, vale a pena, né? Você vê que a gente achava que ele pensava que não ia ser rei, né? Então, ele assumiu a bandeira do meio ambiente, se vocês pesquisarem, tem bastante história. Tá? Então, qual que é a palavra-chave hoje? É a descarbonização das economias. Então, olha só aqui, ó, a China passou os Estados Unidos, daqui a pouco passa em PIB também, em financeiro, né? Mas em poluição ela ultrapassou, olha, então é muito. Então, quando a gente fala de poluição, se a gente falar do Brasil, olha aqui, ó, Brasil. Não tem lógica. O Japão, olha aqui em cima, ele polui o dobro do que o Japão. Então, o Brasil não polui nada. O Brasil polui 2% da poluição total do mundo. E o que eu queria dizer para vocês é isso. Se China e Estados Unidos, que tem quase metade das emissões do mundo, não tomarem as rédeas, não adianta a gente ter 20 florestas amazônicas que não vai dar para o cheiro. Tá bom? Então, eu gostaria que vocês refletissem isso também. Não fica só com aqueles comentários que queimou uma árvore, não sei. Claro que a floresta amazônica é importantíssima, vocês estão vendo aí, talvez um dos maiores benefícios da floresta amazônica são os rios voadores, que são os responsáveis pela umidade. E vocês estão sentindo, né? Quase que no Brasil todo, nós estamos em pleno inverno, e um nível de secura, né? 20, 30%, outro dia chegou em 15%, e pela Organização Mundial da Saúde teria que ser acima de 60%, né? 60% a 65% de umidade. Então, o que nós chegamos esse dia aqui em São Paulo de 15% é pior do que o deserto do Atacama, que eu já fui de moto lá, é seco a beça, mas não estava tão aqui. Então, reflitam bastante sobre isso. Vocês podem estudar com calma, vai cair na prova aí algumas perguntas, né? Tem vídeos sobre os novos limites do planeta, né? E 3 já estão na área de risco, né? É só a camada de ozônio que melhorou nessas últimas décadas, mas esses 3 aqui já estão na área de risco.
Tem o Overshot Day, que acabou de sair, né? O 2024 é 1º de agosto. O ano passado, 2 de agosto. E se a gente olhar desde a década de 70, era assim nos primeiros meses. O que significa isso? Olha, em 2024, significa que no dia 1º de agosto, o planeta Terra já usou tudo que o planeta conseguia renovar naquele ano. Então, daqui para frente, entra no cheque especial. Tá bom? Olha aqui, na década em 87, a gente usava aqui 10 dias do ano, né? Em 19 de dezembro até 31 de dezembro, que entrava no vermelho. Aí foi piorando. 2020 aqui foi a pandemia, eu achei que fosse reduzir aqui uns 6 meses, mas aí reduziu um pouco, né? Aqui um mês e meio. E aí estamos na baixa, né? Estamos aqui nos mesmos níveis de 2017, espero que não retome os anteriores. Então, é isso que o mundo acordou, já não tem mais discussão científica, menos de 2% dos cientistas ainda produzem alguma pesquisa contestando, né? Mas a gente espera que isso aqui não suba mais. Aliás, acredita-se que nem seja possível, porque nos próximos anos, se não parar assim espontaneamente, as próprias crise, aliás, não se fala mais de crise climática ou mudança climática, fala-se de emergência climática, né? Essa é a nomenclatura da ONU, tá bom? Não vou ficar aqui repetindo, mas na semana passada nós tivemos aí na USP, né, lá na Biblioteca Mindlin, né, José e Guita Mindlin, uma série de palestras do programa USP Pensa Brasil, que a FEA organiza, né? Do dia 12 ao 16, eu assisti algumas, né? E esse aqui é o Antônio Nobre. Hoje ele é um ganhador do Prêmio Nobel, vocês sabiam, pessoal? E como o IPCC foi contemplado com o Prêmio Nobel, e ele é membro ativo, né? Hoje ele está no Ministério do Meio Ambiente, e a palestra dele está nesse link aqui, vale a pena assistir em detalhes, né? Para quem interessa. E ele encerrou com essa foto, né? Do cavalo, né? Não só os pinguins que estão desesperados, né? Então, antes, não só o ser humano sente, né, a secura, né? O frio desequilibrado, o calor desequilibrado, mas principalmente a natureza, tá bom? Então, ó, isso aqui, ó, do lado esquerdo, só alguns detalhes. Ó, em 1958 foi o primeiro dia que nós tínhamos uma média acima de 1 grau de aumento de temperatura, em 58. E foi aqui que começaram os estudos, né? Vocês vão analisar, tem no livro, né? Indicado na bibliografia. Em 2015 foi o primeiro dias acima de 1,5 graus, nós tivemos alguns dias. 2023, o ano passado, foi o ano mais quente do ano, que nós tivemos os primeiros dias acima com a média de 2. Em fevereiro desse ano aqui, já tivemos 4 dias, né? Então, assim, o que o Carlos Nobre nos fala? Se prepare para cada ano ter sido o ano mais quente do que o anterior. Então, é irreversível. E o protocolo de Kyoto era para que a temperatura não ultrapasse 1,5, mas isso já não se acredita mais, porque nós já chegamos em 1,5, né? Então, todo o protocolo de Kyoto não, de Acordo de Paris é para não ultrapassar 2, e nós temos aqui risco de ultrapassar mais que 2. Ondas de calor, foi citado lá, hoje é a maior causa de morte, acima de infarto, câncer, etc., né? De crianças e adultos, né? Essas ondas de calor. Então, ele diz assim, pessoas da minha geração, eu, por exemplo, né? Que já sou aposentado, tenho mais de 60 anos, a gente tinha uma probabilidade de passar aí meia dúzia de ondas de calor na vida. As pessoas que nasceram nos últimos 10, 15 anos já passaram por meia dúzia de calor. Então, essa aqui talvez seja uma das prováveis causas da morte de pessoas com vulnerabilidade, né? Principalmente idosos e crianças. As mudanças climáticas são generalizadas, rápidas e intensificadas e sem precedentes. Aqui não é nos últimos anos, isso aqui é em milhares de anos, por isso que fica difícil conversar, né? É como se não fosse com a gente. E aqui é o termo emergência climática que a gente está usando agora, né?
Então, aqui, a menos que haja reduções imediatas, rápidas e em grande escala das emissões dos gases, limitar o aquecimento em 1,5 graus pode ser impossível. Então, ele está falando, né? O próprio Carlos Nobre falou assim, olha, eu já estou cansado de ficar falando aqui, ele já está aí há 30 anos falando, né? Nos últimos 10, intensamente. Ele falou, o que eu estou fazendo agora, em vez de reclamar, eu vou botar a mão. Ele criou um instituto, né, de pesquisa, estilo MIT, né? E para quê? Para cuidar da floresta amazônica e das emergências climáticas. E está lá fazendo pesquisa, junto com um monte de pesquisadores, né? Pesquisa no sentido o quê? De emergência, o que pode fazer ou não. Tá? Então, aqui, você acredita nas mudanças climáticas? A temperatura, isso que eu coloquei na turma do ano passado, pessoal, do semestre passado, né? Que havia 1,5 graus, né? Mas ó, nós já atingimos 1,5 graus, e essa previsão era para acontecer daqui uns 3, 4 anos, mas já aconteceu, tá bom? E essa pesquisa que a gente já faz há muito tempo, olha aqui, ó, 2/3 da população acredita e 1/3 ou são indiferentes, ou falam que não é sério, que a ciência vai dar um jeito. E aí tem um grupo aqui, ó, sério, eu estou aqui, ó, muito sério. E tem alguns que acham que é extremamente sério, que não tem problema, que o mundo já deveria ter acabado em 2012. Então, o que eu queria perguntar para vocês é isso. Vocês peguem o seu celular, ou coloca, ou quem não está no celular, no computador, coloca lá slido.com, e acesse esse código aqui, 6213625, ou o QR Code, se estiver mais fácil aí, né? E vocês votem. Em que grupo, qual a sua opinião sobre emergências climáticas, em qual coluna você se classifica? Então, mãos à obra, pessoal. Vamos ver se vocês estão assistindo. Olha aí, já temos algumas, né? Sério, muito sério, seríssimo. Muito sério passou, né? E aí vocês podem continuar votando até o final da aula, depois eu disponibilizo para vocês o resultado, né? Mas você vê que hoje, há 20 anos, quando eu e o Nelson abrimos o NECMA, o Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente, a gente combinou assim, a gente precisa falar, 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 falar. Às vezes a gente se sentia até envergonhado junto aos colegas da USP, né? E do mercado, né? Mas hoje todo mundo já tem uma consciência. Então, vocês podem continuar votando, que eu vou seguir aqui. Então, pessoal, na turma dos indiferentes, a gente acredita que pessoas que nunca refletiram assim seriamente. É claro que hoje é impossível não refletir sobre mudanças climáticas, né? Olha o que acontece aí ao nosso redor, né? Mas, assim, refletir seriamente. Ou são as pessoas que estão focadas nas suas necessidades básicas, né? Imediatas, a pirâmide de Maslow. Então, por exemplo, quem está correndo atrás aí não tem comida, lugar para morar, etc., um problema de saúde, né? Eu vou pensar em mudanças climáticas. Então, a gente acha que esse indiferente está nesse nível. O grupo de não sério são pessoas que até sabem das possíveis consequências, mas tem uma ilusão, né, ou a esperança, acredito que a ciência vai dar um jeito, né? A ciência vai dar um jeito aí, não só de mitigar o problema, mas com adaptações. Você vê que na ONU, né, todos os fundos, né, os programas, eles têm mais dinheiro voltado para mitigação do que para adaptação. E é provável que daqui para frente a gente precise mais recursos para adaptação, principalmente as regiões pobres, né, com enchente, com seca, né, com desastre, com secura, com pandemias, né, vai precisar bastante. O o grupo são pessoas que se preocupam com as consequências, principalmente relacionadas com a pobreza extrema. Na fé, a gente não tem dúvida. Então, nós ficamos os primeiros 10 anos lá discutindo se as mudanças climáticas eram de origem humana ou é a natureza, é o ciclo da natureza.
E hoje já há um consenso que foi a ação humana. Mas, assim, para quem estuda em escola de negócio, como é o nosso caso, o caso de vocês, talvez assim, a maior consequência é a pobreza, pessoal. Então, quem tem dinheiro, hoje tem ar-condicionado, tem umidificador de ar, ou pega um avião. Tem gente que mora 6 meses num país, 6 meses em outro, né? Mas são pessoas que acham que é sério, mas ainda não se posicionaram, está esperando, assim, tá? E quais são esses problemas? Se alguém perguntar, são degelo, elevação do nível do mar, já subiu aí uns 15 centímetros pelo menos, aumento das temperaturas médias, já ultrapassando 1,5 graus, menor disponibilidade de água potável. Se vocês um dia forem fazer aquela disciplina na Amazônia, vocês vão descobrir que lá não tem água potável para beber. É o maior aquífero Guarani, lá tem o segundo aquífero ainda, que é maior que o Guarani, o Alter do Chão, mas eles não têm água, porque enche, abaixa, enche, seca. E por que não pega a água lá de baixo? Precisa bombear. Por que não bombeia? Porque não tem energia. Então, hoje eles já têm energia solar lá. Ocorrência de período, então, seca e enchente, na verdade, são consequências uma da outra. Calor ou frio imprevisto, recursos naturais, plantio, a parte da agricultura, e as mudanças nas correntes marítimas. Então, aquela corrente marítima que todo dia percorria o deserto do Saara, depois vem aqui para o Polo Norte, depois passa pela floresta amazônica, desce o sul, passa ali no Rio Grande do Sul, Argentina, vem a Cordilheira dos Andes, todo dia, e é isso que regula o planeta, né? E a Amazônia bombeando lá. Uma vez o Carlos Nobre fez uma pesquisa, precisaria 40 mil usinas de Itaipu para ferver água para produzir o vapor que a Amazônia produz de graça todos os dias. Então, qualquer ação lá provoca essa seca que hoje vocês estão sentindo. No muito sério que eu estou, né? São pessoas que já estão procurando antecipar com ações, né? Para mitigar ou adaptar as enormes consequências. E, na nossa opinião, já falei aqui, elas são de ordem não só ambientais, sociais e governança, mas principalmente econômica, né? É bonito falar que tem que ajudar os pobres, tem que melhorar a educação, saúde, não que não tenha, mas aqui ó, nós temos que trabalhar, e é isso que vocês fazem diferente das outras escolas da USP, né? Vocês vão pensar também no aspecto econômico. Precisa planejar, precisa fazer empreender, precisa fazer orçamento, né, estratégico. Não é simplesmente abrir um negócio aí e sair ganhando dinheiro, não é assim, né? E sobre a bandeira do desenvolvimento sustentável. E extremamente sério são as pessoas que já não acreditam mais que vamos frear a emergência climática, né? E o Acordo de Paris, provavelmente, em 2030, terá que ser renovado com outro reforço. E se passar dos 4, que é uma possibilidade, e os cientistas estão falando agora de uma coisa que não falavam há uns 5, 10 anos, é sobre o mar, que a temperatura do mar também está aumentando. Então, isso pode ocorrer uma soltura de gases de efeito estufa para a atmosfera, assim, muito maior do que foi feito até agora com os desmatamentos, né? E tem alguns pontos de inflexão que são irreversíveis, né? Que todos estão preocupados, acho que vocês também, né? Colapso da Groenlândia permafrost, mudança na circulação das águas do Atlântico Sul e Norte, interrupção de chuvas para pessoas e agriculturas, falta de alimentos, derretimento abrupto do permafrost. Eu gosto de viajar de moto, já viajei ali pela Cordilheira dos Andes, pelo Atacama, Chile, né? Então, imagine você, assim, 4 horas descendo a Cordilheira dos Andes, e aquelas geleiras permanentes já estão reduzidas, né? Então, depois de alguns anos, assim, é visível, né? Extinção da Amazônia. A Amazônia tem um solo de 40 centímetros. Na verdade, esse 40 é 20. Esse solo, se estragar, o que já foi feito aqui na agricultura aqui do Sudeste, nunca mais teríamos uma floresta amazônica, né? E, dentre outros, os aumentos e traços da extrema pobreza, que é o que eu ressaltei para vocês. Na nossa opinião, o grande desafio é a população,
Então, olha só, quando eu nasci em 1961, nós tínhamos aqui, ó, 3 bilhões de habitantes. Hoje, olha, o ano passado, em 2022, aliás, né, 15 de novembro de 2022, o mundo atingiu 8 bi. Hoje está eu vi lá, atualizei, 8,2 bilhões. Estima-se que em meados do século, ou no final, a gente chegue aí perto dos 10 a 12 bilhões de habitantes. Então, nossa opinião é isso. Então, olha só aqui, ó, na época de Jesus Cristo, o ano zero, teoricamente, tinha 170 milhões de pessoas. O Brasil tem mais do que isso. Ó. Na época de Buda, avança 1000 anos, ó, 50 milhões. Na época de Moisés, 7 milhões. Você vê que a cidade de São Paulo tem mais. E hoje? Então, o nosso problema, esse é o grande desafio. Como que nós vamos ofertar alimento, água, energia? Hoje, sem energia, a gente não vive, se não carregar o celular, né? E os recursos, habitação, etc, etc. Então, na nossa opinião, esse é o grande desafio. E sem precedente, tá? Uns amigos meus falaram, não, vamos voltar para uma agricultura orgânica. Eu também acho que tem, até porque 80% da agricultura no mundo, né, hoje não é para alimentação direta humana e nem para produção de energia, é simplesmente direcionada à pecuária, é milho e soja, tá bom? E eu coloquei esse aqui também no início, quando a gente fala de pobreza, então não é só a extrema pobreza que vive com menos de $1, ou no Brasil é 1,9 dólar. Então, a extrema. Extrema é aquele pessoal que mal come, né? Não ganha um salário mínimo por mês na família. E a pobreza são abaixo de 5 salários, 5 mil, 5... Não, perdão, é 5,5 dólares por dia. 1,90 dólar extrema, 5,5 dólares é a pobreza. E se a gente analisar aqui outros indicadores da ONU, né, que são traços de extrema pobreza, então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho quase 1 bi que passa fome, 800 milhões que não tem água, subnutrição. Então, você vê aqui, ó, eu não passo fome, mas tenho subnutrição, que moro em favela. Olha aqui, ó, que não tem eletricidade, né? 1,5 bi, etc. Se a gente pegar todos esses índices de extrema pobreza, é fácil você chegar nessa conclusão que pelo menos 60% da população mundial e brasileira, eles têm o quê? Traço de extrema pobreza. Então, é por isso que vocês, pessoal, escolas de negócios, têm que trabalhar muito e vão ajudar muito o planeta. Então, se alguém tem uma solução de energia, legal. Alguém tem uma solução de alimento, ou de árvore, ou de... Agora, como que faz isso? Pessoas da escola de negócio, que vocês têm uma visão mais holística, né? O econômico para você não é só o dinheiro, é o social, o ambiental, etc, etc. Então, vocês vão ser muito úteis, né? Para começar a resolver esse problema, que é o ODS número 1, que é erradicação da extrema pobreza. Não esqueçam também, eu coloquei no início aqui para vocês estudarem, quem não conhece, é o IPC, que é o Índice de Percepção da Corrupção. Vocês olhem lá como que mede, né? Então, ou seja, quanto mais vermelhinho, mais corrupto. Então, você vê, quanto mais pobre, mais corrupto. E país corrupto, país pobre. Mesmo que o mundo envie dinheiro, a ONU envia dinheiro, tem muita corrupção. Então, o Brasil está melhorando, né? Mas o mundo precisa mudar isso. Então, você vê como que vai resolver o problema das mudanças climáticas sem antes resolver o problema da extrema pobreza e sem antes resolver o problema da corrupção. Por isso que, às vezes, ficam aquelas discussões filosóficas que eu acho que alunos aqui das escolas de negócios são um pouquinho mais pé no chão. Então, alguém vê, a empresa tal tem uma mão de obra ou não protegeu uma nascente. Claro que tem que resolver, mas, assim, não dá para resolver todos os problemas ao mesmo tempo. A questão ética, a questão financeira, a questão educação, gênero, sociais, etc. Ou seja, vocês têm um trabalho muito grande nas próximas décadas, talvez na próxima década, né, 10, 15 anos, de juntar todas as forças e ser essa pessoa que vai olhar como um todo para tentar achar uma solução. Daqui a 50 anos, eu não tenho dúvida que o mundo vai ser perfeitinho, correto, nos trilhos, né? No passado foi uma bagunça em relação às mudanças climáticas, e esse próximo período de transição acho que vai ser difícil, então vocês têm que ter principalmente cabeça, bom senso, calma, né? Respeito, para poder ajudar de forma mais efetiva.
E eu vou mostrar para vocês, então, que é o título da nossa palestra, que é esse que vocês estão vendo aí no vídeo. Então, vocês já viram aí, é um balanço. Quem já fez contabilidade, então não tem dúvida, o ativo é o que uma empresa tem, o passivo é o que a empresa deve, e o patrimônio líquido, digamos, é o patrimônio líquido, é a riqueza líquida da empresa. Então, se a empresa tem mais dívidas, passivo, do que ativo, ela está à falência, tá? Então, ela pode ter um superávit ou pode estar deficitária. Então, isso. E aí, o que que nós fizemos? Nós fizemos o balanço contábil das nações de países e até do planeta. É isso que eu queria mostrar para vocês. Como que nós medimos o ativo? Avaliado pelo PIB, paridade de poder de compra, PPC ou PPP, per capita, ajustado pela depreciação, calculada em função do consumo de energia em tonelada equivalente de petróleo. Eu já explico para vocês. O patrimônio líquido a gente avaliou pelo saldo líquido das emissões dos 6 gases de efeito estufa de cada país. Então, assim, primeiro, tudo que o país emite de CO2 e quanto que ela tem de floresta, principalmente biodiversidade, que absorve. O Brasil, por exemplo, é positivo. Então, o Brasil tem uma estrutura de floresta, biodiversidade, de rios e água, que absorve mais do que emite. Então, nós temos, mas China e Estados Unidos, por exemplo, é o contrário, né? E aí nós fizemos, vocês vão ver esse artigo que foi feito em tom de brincadeira há uns 20 anos, mas tornou o carro-mestre aqui do nosso núcleo de laboratório de pesquisa. Por que que nós calculamos a depreciação em função da energia? A energia foi escolhida como uma variável que melhor representa qualidade de vida, desenvolvimento, etc., etc., e esse gráfico ajuda a explicar. Então, você pega aqui, por exemplo, ó, Estados Unidos, aqui, né? Ele tem um IDH aqui no lado esquerdo elevado, só que ele consome muita energia. O Brasil, ele é mais sustentável. O Brasil, ele tem um IDH razoável para alto, né? Bom, e ele não consome tanta energia. O que que seria um país sustentável? Seria aqui, ó, tá bom? Nessa bolota cor-de-rosa aqui. O que seria um produto sustentável? A mesma coisa, vai gerar um benefício, um produto, um serviço, uma satisfação das necessidades elevado, um nível de conforto, né? Só que não à custa de emissões de gases de efeito estufa. E quando se fala em consumo de energia, assim eu vou já falar os resultados, mas vocês podem ler os artigos, né? Olha só aqui, pessoal. O consumo médio mundial de energia, aqui, ó, 46.300 quilocalorias, ó, quilocal. E a gente foi lá no laboratório do professor Ortega, na Unicamp, para entender isso. Tonelada equivalente de petróleo converte em quilocaloria, que é mais fácil. Então, o que significa 46 mil quilocalorias? As refeições de um dia, 2.000 calorias por dia. Se somar, então, além de alimentação, somar transporte, internet, ar-condicionado, aquecimento, ou seja, toda a energia consumida no planeta, a média mundial per capita dá 46 mil quilocalorias. Vocês já viram aí, né? O Brasil está abaixo, ó, 29. Estados Unidos, é absurdo, né? Ó, 230 per capita, só perde para o Catar e esses países do Oriente Médio. O Catar dá uns 400 aqui per capita, né? Então, olha só, o Brasil, ele está abaixo da média porque tem uma matriz energética muito mais sustentável, renovável. Então, para o Brasil pode se tornar a primeira economia do mundo a se tornar uma potência verde. É muito mais fácil, teoricamente, do que os Estados Unidos, a China, né, desmontar tudo isso aqui, tá? E esse é o resultado, pessoal, do trabalho que nós fizemos, acho que em 2005, primeira publicação, né? Então, na época, o PIB mundial era 50 trilhões, então tiramos a depreciação, ó, deu 40, o passivo era 56, ou seja, tinha mais dívida do que ativo. Então, o planeta Terra estaria falido, ó, o cenário previsto para meados do século, né, 2050, em 15 trilhões de dólares.
Então, a boa notícia é que ainda tem recurso, ó. Tinha 40 trilhões ainda de recursos naturais no planeta. E esses 15 trilhões é o que foi gasto quando os bancos, né, as instituições financeiras quase quebraram nos Estados Unidos. Ou seja, tem solução. Hoje precisaria alguém atualizar essa pesquisa, né? E olha aqui, ó, Brasil e Rússia são os únicos dois países grandes do mundo que têm saldo superavitário. O Brasil aqui, ó, 544 bilhões de dólares, e a Rússia, 155 bilhões de dólares. E os demais países e o próprio planeta? Tudo negativo, pessoal. Então, a gente fez esse balanço contábil para mostrar o que a gente leu em várias pesquisas sobre energia, sobre alimentos, sobre poluição, né? Só que nós fizemos isso numa tradução econômica. Então, quando eu falo aqui, ó, em 544 bilhões de dólares, não é só financeiro, aqui tem econômico, social, ambiental, etc., etc. Olha os Estados Unidos, né, como estão. O pessoal falou, quanto que os Estados Unidos tem que ajudar com mudanças climáticas globais? Ó, tá aqui o resultado, ó, né, 2,7 trilhões por ano para ajudar os países pobres, né? Você vê que a China também está negativa, né? Esse aqui é o per capita. Então, olha só que mundo. Cada um dos 8 bilhões de habitantes deveria guardar, em média, 2.300 dólares por ano para mitigação e agora também adaptação dos efeitos de emergências climáticas. Brasil e Rússia são os únicos que teriam fidedignidade para emitir títulos de MDL, de carbono. Não tem cabimento a China hoje ter mais projetos de crédito de carbono do que o Brasil. Então, lá, não é compensação só, lá é como se fosse assim, o pessoal fala, é uma licença para continuar poluindo, né? Então, olha a importância do Brasil e da Rússia nesse cenário, né? E é isso que vocês estão vivendo agora. Quando nós começamos há 20 anos, era mais previsão e um pouquinho de crença, né? Vamos continuar nessa linha. Hoje vocês têm assim, mais evidências do dia a dia. Tá? O que está por detrás do Brasil são as florestas, né? Mas o Brasil tem 60% da floresta amazônica, olha esse verde aqui, mas é a segunda maior floresta do mundo. A maior é essa aqui na Rússia, né? A floresta boreal. Vamos torcer para não derreter aquele gelo lá, porque tem muito carbono acumulado, né? A Indonésia também é um outro local que tem bastante floresta, né? Aqui na África estão construindo aqui, eu conheci um senhor, né? Estão construindo um cinturão verde, né? De florestas. Tá? E agora eu vou mostrar a continuidade da pesquisa. Nós fizemos não só para os países, a primeira foi feita para 7 países, depois nós fizemos outra, nós fizemos agora para cada um dos 27 ou 26 estados e Distrito Federal, né? E, regra geral, a gente compara aqui, ó, vocês prendem o olho aqui em São Paulo e Amazônia, aqui as regiões, né? Então, vamos lá. Você vê que São Paulo não é o estado que tem o maior consumo médio de energia. Então, São Paulo consome mais do que a média, mas você vê, olha, quem está na frente aqui, né? Quem poderia imaginar que Paraná, Rio de Janeiro, tem um consumo de energia mais elevado, né? Emissões, olha aqui o Mato Grosso, pessoal, absurdo, né? O Mato Grosso já passou São Paulo em emissões anuais de toneladas de carbono. Porque São Paulo já fez isso no passado, né? Mas aqui, ó, aqui no Mato Grosso ainda tem muita floresta amazônica ali, né? Só que como não tem muita enchente, muito rio, é mais fácil desmatar. Olha o Pará ainda tem bastante, né? Emite bastante aqui basicamente para pecuária, né? O Amazonas aqui pouquinho, né? População dos estados e consumo de energia. Então, obviamente, São Paulo, você vê como a energia tem uma correlação forte com a população. Hoje, a população do estado de São Paulo, acho que ultrapassou 45 milhões, né, de habitantes, né? Então, a energia, você vê que tem uma correlação forte com o nível de vida do dia a dia, né? Olha o Brasil como é grande, né? O maior estado brasileiro é o estado do Amazonas, onde tem 60% da Amazônia brasileira. Olha o Pará também tem floresta amazônica.
e já desmatou aqui um terço, né? E São Paulo, em tamanho, e São Paulo aqui sobrou só um pouquinho de Mata Atlântica, né? É, o tamanho, a densidade, então você vê que, olha aqui, ó, Distrito Federal, São Paulo, né? No estado do Amazonas, é isso mesmo, pessoal, é 2 pessoas por quilômetro quadrado, a média brasileira é 22. Só que desses 2 pessoas, 95% mora na capital, em Manaus. E o restante são os ribeirinhos indígenas, né, que a gente vai visitar lá. Então, quem cuida da Amazônia? Se vocês tiverem a experiência de viajar para lá, a Amazônia está assim abandonada. E quem cuida são as pessoas que moram lá. Então, qual a melhor forma de proteger a Amazônia? É cuidar de quem cuida da Amazônia. Esse é o lema da Fundação Amazônia Sustentável, que eu faço parte do Conselho Fiscal, né? E você pega lá na floresta, alta floresta. Aí alguém invadiu para fazer desmatamento. Tá bom. Aí o que que o indígena, o ribeirinho faz? Hoje eles são contratados, alguns pelo governo. Antigamente tinha que preencher né, um comunicado e passar lá para o governo, para a polícia. Antigamente ele colocava o nome, daí ele era perseguido, aí pediu para não colocar o nome. Mas assim, o que que a polícia pode fazer? Ela vai demorar 20 dias para chegar lá e vai gastar US$ 5.000 de diesel. E como que eu vou transportar? E se tiver época da cheia, né? Então, ou seja, vocês vão perceber que está solto lá, né? Quem que cuida da Amazônia? Ela tá, Deus dará mesmo, né? Então, a gente tem que cuidar de quem cuida da Amazônia. Olha esse gráfico aqui interessante. Alguém podia fazer algum TCC. Alguns alunos já fizeram, né? Então, olha aqui, São Paulo. São Paulo tem mais gente, ó, 45 milhões, do que boi. Aqui, mais gente do que boi. Olha no Mato Grosso, tem mais boi do que gente. E no Brasil, eu atualizei ontem, ó, tem 234 milhões de boi, que é bovino, né? E a população 215, né? Então, tem mais boi do que gente no Brasil. E aí o pessoal fala, então é fácil acabar com a fome. É só parar de comer carne. Eu já tinha falado no início que 80% no mínimo da agricultura mundial, brasileira principalmente, é para a produção de milho e soja e alimentos para gado, né? Então, uma aluna fez um TCC, ela é vegetariana. Professor, eu quero fazer um TCC de vegetariano. Eu falei, tá, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, para. Primeiro, eu também concordo com você, eu não consegui parar de comer carne, como menos hoje. Mas primeiro, tem que respeitar quem come, né? Não, mas eu falei, você tem razão, mas então faz uma pesquisa assim, e se todo mundo no Brasil parasse de comer carne? Então essa foi a pergunta do TCC dela. E aí ela pegou todos os dados oficiais, fez uma simulação, né, com um método lá de contábil, científico e tal. A conclusão que ela chegou é que o Brasil ele seria suficiente para produzir, assim, dos principais alimentos do mundo, arroz, feijão, não sei o quê, ela produziria de 90% a 110% desses alimentos, né, para o mundo, pela necessidade do mundo. E tem alguns pontos negativos que ela concluiu também. Um deles que iria aumentar as emissões do Brasil porque pelo consumo de água, né? Então, olha que interessante. Então, você vê que ela fez essa pesquisa assim, de uma ideia assim, sem preocupação, e chegou numa conclusão. Então, eu acho que os cientistas agora, assim, mestrado, doutorado, etc., do governo, de órgãos, né? Deveriam sentar em questões e falar, o que que eu faço para fazer isso? Aí faz um trabalho, uma pesquisa, faz um projeto, faz uma empresa, faz uma política pública. Então, olha como vocês podem ajudar, tá bom? Frota de veículos, eu só tirei essa foto aqui, ó, dos carros chineses elétricos, né? Você vê que eu tenho alguns amigos que moram na China, tem uma cota para você comprar carro a combustão. E você pode até comprar, mas aí para licenciar é um preço absurdo. Então, e o governo incentiva, se você quiser comprar carro elétrico ou híbrido, né? Tem um sobrinho que mora nos Estados Unidos, ele tem um Tesla maravilhoso, ele falou, tio, aqui não tem, ninguém mais compra carro a combustão, nem acha mais, você acha usado, né? Então, são carros elétricos.
E aí tem um monte de amigos que falam, não, mas a bateria... Eu falei, calma, vamos resolver um problema de cada vez, né? É claro que no futuro vai ter soluções muito mais simples, né? Mas hoje, simplesmente mudar a produção de carro a combustão para carro elétrico já é um progresso. Então, vamos devagar. Vamos resolvendo um pedaço do problema de cada vez, tá bom? Em relação à parte financeira, né? Olha aqui, o São Paulo é importante em relação ao PIB, né? Qual é o PIB do Brasil hoje? Então, vocês reflitam, se alguém lembrar aí, pode gritar, né? É, o PIB do Brasil e dos demais países. Então, você pega o PIB lá dos Estados Unidos, da China, a China não passou ainda, do Japão, né? É absurdamente maior do que o do Brasil. E os amigos ainda se orgulham. Nossa, a pauta de exportação do Brasil, 70% são produtos agrícolas, da balança comercial, etc. Legal também, mas vocês ajudem a pensar, né? Por que que os países ricos exportam tecnologia, né? No iPhone, por exemplo? Você precisa, para compensar a compra de um iPhone, você precisaria exportar 30 toneladas de minério ou comida. Então, tem que mudar essa parte internacional, né? Isso aí está na encíclica Papal, tem lá uma meia dúzia de parágrafos, né? Falando em relação à mudança de poder do eixo norte e sul. Florestas, olha o boi aqui embaixo de novo, floresta, você vê aqui, ó, São Paulo. São Paulo, você vê aqui, ó, tem mais agricultura do que floresta. Então, você vê, de uma certa forma, compensou, porque a agricultura também absorve CO2. Antigamente queimava cana, né? Hoje descobriram que pode produzir energia. Você vê que é isso que vocês têm que achar, na minha opinião, né? Não adianta falar mal, isso aqui, essa atividade. Mas por que que o estado de São Paulo hoje não queima mais cana? Por que que teve a lei que é proibido? Porque descobriram que você pode transformar em energia. Por que que o interior do estado de São Paulo não vende a energia aqui para São Paulo, que está sobrando energia? Porque o custo de transmissão é muito caro, né? Então, não é só problema de geração de energia elétrica, eu coloquei placa fotovoltaica em casa, aquecedor solar a vácuo, né? Mas a transmissão é importante também, né? Então, vocês reflitam sobre isso. O IDH, o Brasil, ele está numa faixa aqui de alto, né? De médio para alto, na média, né? E você vê que os estados que têm, as unidades brasileiras que têm o IDH alto, têm o consumo de energia alto e uma renda per capita alto também. Então, está relacionado com a pobreza, né? Taxa de alfabetização, você vê que tem estados, já o Brasil melhorou, né? Mas você vê que tem estados ainda, assim, bastante críticos, né? Até na Amazônia, né? Mortalidade infantil já diminuiu, mas, assim, ó, tem muitos estados que é muito alto também, né? A gente tem que mexer nisso. A extrema pobreza, aqui pela ONU, com menos de $1, ó, 8,5. Eu verifiquei lá, pessoal, ó, no Brasil hoje, caiu para 6, e está em $1,9 por dia, caiu para 6%. Mas quando pega a pobreza, que é $5,5, ó, 1/3 da população brasileira tem pobreza. E, na verdade, assim, os ricos mesmo é uma minoria, né? 10% aí da população. Então, vocês terão que debruçar sobre isso, que indiretamente, por detrás da extrema pobreza, tem uma série das variáveis aí de mudanças climáticas globais. Aqui eu escrevi aqui, ó, vergonha, né? Eu nem vou falar dos estados brasileiros, vou falar da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, ela coleta, aqui é o estado, mas a cidade coleta 99% do esgoto, coleta. Então, a Sabesp divulga lá o índice de coleta. Só que eles não falam que eles tratam, o índice de tratamento é menos de 50%, né? E o que que faz com o que não trata? Joga no Rio Tietê ou em Pinheiros. Então, você olha aquela, por que que não despoluiu aquele rio? É porque a Sabesp não tem condição de tratar e joga lá de volta. Diz que é um problema difícil teria que desapropriar uma grande área ali no centro de São Paulo, né? Eu moro em Jundiaí. Aqui é uma das poucas cidades, nós temos aqui o DAI, não é a Sabesp,
A gente coleta aqui 99% e trata 100% do esgoto. A água você pode beber na torneira. Aliás, aí em São Paulo também pode beber na torneira, né? Aqui em casa eu tenho um filtro, mas isso você não faz despreocupado se você está lá na região norte, nordeste, na própria Amazônia, o pessoal pega a água do Rio Xingu e bebe. Eles já estão acostumados, já tem proteção, né? Se a gente fizer isso, você passa mal aí uns dias. Então, isso aqui é uma vergonha, né, pessoal? Tem que mudar isso aqui, né? Pessoal com nível superior, olha, essa transparência antiga, né? Eu vivia falando que era 8%, aí um levantamento mais recente, de 2023. Então, aqui, ó, 23% da população do Brasil tem nível superior. E para ressaltar o quê? Imagine a responsabilidade, né? O sentimento de gratidão de vocês, né? Que passou pela USP, né? De retribuir, e assim, de forma gratuita, né? Então, eu conheço muitos alunos que falam, professor, eu tenho uma dívida de gratidão, então, assim, é um prazer em usar todas as minhas habilidades, né? Descobrir quais são as principais, para tentar contribuir, né? Expectativa de vida, a média do Brasil aumentou a 76 anos, mulher vai quase 80, né? Homem 72, né? Ó, São Paulo aqui 78, e você vê que as regiões mais pobres, né? Tem uma expectativa de vida. E vocês, pessoal, isso eu ouvi numa palestra uma vez, né? Vocês que são alunos da USP hoje, vocês vão viver numa expectativa média de vida acima de 100 anos. Né? Os filhos de vocês vão viver, assim como eu nasci, a expectativa de vida era 50 anos, hoje é 7,6, né? Eu tenho 7,3, vocês vão viver numa época que a expectativa média de vida é de 100 anos, tá? O que vocês vão fazer com tanto tempo, eu não sei. Vocês reflitam sobre isso, tá? E esse é o resultado, pessoal. Então, olha só aqui, ó, do lado esquerdo, encabeçado pelo estado do Amazonas, eles são saldo patrimônio líquido positivo. Olha o Mato Grosso aqui projetado, né, ele já passou São Paulo em patrimônio líquido negativo. Esses verdinhos aqui é onde tem floresta amazônica, tá bom? E a boa notícia é assim que aqueles 544 bilhões lá, a gente fez esse novo estudo com dados do Brasil. Aqui lá foi feito com dados do IPCC. E aqui nós chegamos em 536 bilhões. Só que, assim, na verdade, quem está sustentando essa condição superavitária, absorve mais CO2 do que emite, na verdade, são esses dois grandes estados aqui brasileiros, né? Amazonas e Pará. Tá? Então, se alguém perguntasse assim, qual é o valor da Amazônia? Vocês podem, que ela produz um serviço de, no mínimo, 1,8 trilhões de dólares aqui, ó, desses 6 estados brasileiros. Então, se o PIB brasileiro está em torno de quase 2 trilhões de dólares, acrescenta mais 2 trilhões, que é só pelo valor da Amazônia. Isso nessa metodologia deste artigo, que é em relação à descarbonização da economia. Agora, se você olhar outros benefícios, principalmente a geração de umidade, né, a umidificação do clima, até mais. Antigamente não valia nada. Hoje, o mundo inteiro acordou mais do que até os brasileiros, às vezes, né? Tem muitos brasileiros que estão ali correndo atrás de pagar conta, né? Comer, pagar conta, aluguel, energia. Mas lá fora eles têm uma consciência. Então, cada vez mais, esses capitais não financeiros, sociais, ambientais, etc., eles vão ter valor. Né? Aqui é o per capita, depois vocês vejam com calma no vídeo e nos artigos. E conclusão, pessoal. Então, com esse balanço contábil aqui, dá para fazer conta, né? Vocês estão lá diante de um balanço deficitário. Então, ou reduz despesa ou aumenta a receita, né? Brincadeira, né? Mas aqui, ou reduz carbono, que não tem jeito, ou reduz população. Um professor aí de atuária, não sei se tem algum aluno de atuária, ele fez uma simulação que, se o mundo continuasse do jeito que está, teria que haver uma redução de 73% a 99% da população brasileira. Ia sobrar menos de 500 milhões de pessoas no mundo, né? 18 bi. Né? Já tem o Acordo de Paris, a COP30 vai ser o ano que vem no Brasil, né? Nós participamos da COP8, esse ano tem a COP29, e a 30 vai ser aqui em Belém do Pará, tá bom? E a boa solução, deixa eu ver aqui, 4h25,
é assim, vocês não precisam se desesperar para saber o que precisa fazer para consertar esse planeta. Então, eu separei aqui algumas das principais agendas globais para o século, para este século. Na minha opinião, a maior delas é o da ONU, são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tem até uma disciplina que a gente oferece desde 2016, que se chama os 17 ODS e as Escolas de Negócio, que você já conhece. Tem a Laudato Si, que é uma encíclica papal de 2015, e tem a recente Laudate Deum, que vale a pena ler. Eu li por acaso. Eu sou católico, mas assim, não muito praticante. E aí eu assisti a palestra, um amigo, um palestrante assistiu a minha palestra e depois ele falou sobre a Laudato Si. Eu falei, vou assistir a dele. Incrível, né? Sem querer, eu li um documento de 200 páginas que falam as mesmas coisas da ONU. Extrema pobreza, energia, água, floresta, agricultura, etc, 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 e mais algumas coisinhas, né? Se eu fosse comparar a ONU com a encíclica papal, que é a Comissão Científica do Vaticano, é assim, os ODS estão preocupados em construir um mundo melhor, físico. E a Laudato Si também, só que eles se preocupam mais internamente. Por exemplo, tem um artigo lá que fala sobre consumo sustentável. Aí tem um artigo, e fala a mesma coisa que o da ONU fala, né, o ODS da ONU fala. Só que aí tem um parágrafo que fala o seguinte, não adianta você simplesmente falar para a pessoa ter um consumo sustentável. Tem que avaliar as razões daquele consumo. Então, por que que hoje a sociedade se sente melhor, existente, quando tem bens materiais, carro, etc, etc? E, né, ele fala assim, é porque o coração está vazio. Aí você vai lendo lá e fala assim, o coração está vazio porque o alimento do coração não é dólar, não é viagem, não é etc. É o quê? É amizade, é fazer bem ao próximo, é solidariedade, etc, etc. Então, assim, quando eu comecei a ler, de repente você choca, aí você lê, você dá uma parada, tranquiliza. Depois tem algumas partes religiosas que cada um aí vai avaliar de acordo com a sua crença, né? Mas eu diria que a leitura, que um complementa o outro, e tem razão nesse aspecto. Não é só pensar que tem que resolver os 17 objetivos, né? Você tem que procurar uns objetivos e melhorar aí seu coração, o que você quer para a vida, o que que é felicidade, entre aspas, né? E depois tem uma outra agenda que eu achei legal, legal, ó, tem 171 páginas, que chama-se The Imperative to Act, né? Uma fundação japonesa chamada Blue Planet Prize, uma indústria de vidro, ela criou um prêmio Nobel, em crítica ao prêmio Nobel da Fundação Alfred Nobel, que só premia lá a ciência, química, alguma coisa assim, né? Aqueles quatro lá. E ele dizia assim, que você tem que premiar pelo conjunto da vida da pessoa, não só uma descoberta, né? Aí tem esse plano Nobel alternativo. E tem lá, assim, mais uns 20 outros. Tem um rei que criou um prêmio de matemática, porque não tem no prêmio Nobel, né? Tem um que criou lá da Suécia. Aliás, o Prêmio Nobel de Economia não é da Fundação Albert Nobel, é um alternativo criado lá pelo Banco da Suécia. E tem aqui tudo que precisa fazer para consertar esse planeta. Então, os 20 anos de ganhadores se reuniram às vésperas da Rio+20, e eu vi a apresentação deles, né? O professor José Goldenberg, aí da Energia, foi um dos ganhadores, e apresentaram esse documento maravilhoso. A Carta da Terra, esse FIB, eu vou falar porque vale a pena, né? Felicidade Interna Bruta. São 72 indicadores. O rei do Butão morreu e o filho, menor de idade, assumiu, e aí ele foi lá escondido, disfarçado. O tutor dele era um monge budista e descobriu que ninguém gostava do pai. Mas por que ninguém gosta do meu pai? Aí viu que tinha muita pobreza, muito não sei o quê, etc, etc. E aí ele, assim, resumindo a história, ele nomeou esse monge como primeiro-ministro, e na Constituição do Butão tem lá o preâmbulo. O objetivo das políticas públicas é gerar felicidade para a população. Você lê, você até fala, pô, mas isso é fantástico, mas vale a pena ler, pessoal, tá? Desses 72 indicadores, acho que são 8 ou 9 classes, um deles que eu gosto é assim, é o uso adequado do tempo, e o governo monitora, mas também lá tem menos de 2 milhões de habitantes, né?
ele monitora. Então, por exemplo, uso adequado do tempo, você teria que dormir em média 8 horas, você teria que trabalhar em média 8 horas e teria que fazer o que gosta nas 8 horas. Eu, por exemplo, jogaria squash, conversar com amigo, passear de moto, viajar, lazer, né? Cultura, religião, sei lá o quê, né? E eles monitoram. Então, ele diz que quando tem um desequilíbrio, a população não é feliz. Então, vale a pena conhecer para até mudar um pouco nossos pensamentos, senão a gente só fica aqui em descarbonizar e muito pouco, né? O relatório Stern, então, Nicholas Stern trabalhou no governo britânico, depois ele foi contratado, produziu um relatório de 700 páginas. Eu já li quase tudo, pessoal, né? E ele pegou todos os relatórios de mudanças climáticas de 2.500 cientistas e traduziu em dinheiro, em dólar. Quanto que vai custar isso nas simulações? E fez lá cálculos, né, avançados em dólar. A conclusão que ele chegou é assim, 25, qualquer ação que você faça hoje vai ser muito mais barato do que deixar acontecer, tá? Então, vale a pena esse relatório e tem muitos outros aqui, tá bom? Os 17 ODS, acho que vocês já conhecem bem, faz parte aí já do dia a dia, é uma linguagem estratégica, né, linguagem empresarial também. Aqui, ó, aquele dos ganhadores do Blue Planet Prize, o resumo do resumo do resumo é assim, é, o que precisa fazer para consertar o planeta? E 5 providências. Primeiro, que aqui está em ordem de importância, é mudar o PIB, né? Isso está todo mundo falando, né? Como indicador de desenvolvimento. Ele está muito pobre para isso, né? E tem que incluir o quê? Outros indicadores de natureza não financeira, ó, humano, social, ambiental. O relato integrado nada mais é do que isso, é uma contabilidade que envolve os capitais não financeiros. Aqui, energia. A energia no mundo hoje é subsidiada não só financeiramente, mas principalmente ela não considera as externalidades ambientais. Então, já passou carro a combustão, eu tenho um Mustang, há quase 30 anos, né? Não vale nada, né? Eu já dei para o meu filho, depois ele pegou o Prius e me devolveu o Mustang. Mas, assim, é para passear, é coleção, mas, assim, não dá mais para ter frotas de combustível fóssil, né? A outra que é a população, uma coisa abrigar 1 bilhão, 3 bilhões de habitantes, mas 8 que nós já atingimos, 9 que com certeza vai chegar e pode chegar até 12, então aqui os desafios são maiores. O número 4 é uma quebra de paradigma, pessoal. Além da biodiversidade, hoje todo mundo fala que é muito mais eficiente evitar o desmatamento do que qualquer outra medida. Então, vamos florestar, plantar árvores. Olha, é quase que ineficaz. Não estou dizendo que não devo fazer, mas assim, até ela se tornar uma árvore para absorver CO2 e gerar biodiversidade, então assim é muito, 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 muito mais eficaz evitar o desmatamento. Tanto é que a contribuição no Acordo de Paris do Brasil é basicamente reduzir desmatamento, né? E investir em conhecimentos multidisciplinares. Vocês que são da geração agora do chat GPT, etc., etc., né? Então, a gente nem sabe como isso vai acontecer. Então, quando eu penso aqui, eu estou pensando com a minha cabeça, mas vocês já estão longe. Imagine os filhos de vocês, tá bom? Aqui é uma outra agenda global, é desse professor da Columbia University. E eu só vou falar número 2 aqui para vocês estudarem quando tiverem oportunidade, né? É a falência planejada das empresas do século XX. Então, por que não produz 100% de energia solar no Brasil que dá, que é possível? Tecnicamente, solar dia e eólica à noite, né? Um complementa o outro. Porque causaria uma crise no Brasil. O que vai fazer com as usinas que tem, com o sistema que tem, né? As empresas que estão aí, ia gerar um desemprego violento, né? Então, assim, na minha opinião, o que está por detrás dessa frase? Quem vai produzir as melhores soluções de transporte? São as mesmas montadoras, que já têm um know-how administrativo, empresarial, governança. Quem vai produzir alimentos saudáveis, ecológicos, orgânicos? São as mesmas empresas de defensivos, químicos, etc. Então, ou seja, só que não pode falar assim, como tem um monte de amigo ecologista, vamos acabar. Tem um programa na USP já há uns 15 anos,
E eu fiquei responsável por 10 alunos de escola pública. Eles ficaram um ano frequentando na USP e aprendendo pesquisas, né? Então, imagina a riqueza. Hoje eu acompanho esses alunos, estão todos formados já, né? Um entrou na USP, os outros não conseguiram. Mas, assim, no dia da inauguração, o reitor foi fazer uma palestra, aí o reitor falou, olha, aqui está o representante do Banco X, acho que era o Santander, que ele que fez a doação do dinheiro para dar essas bolsas para os alunos, né? O professor catou lá 3 alunos dele, levantou e falou, vai embora. Era do Santander e tinha da Monsanto, que estava doando dinheiro. Tá certo, mas assim, não pode misturar as coisas. Ele levantou porque não concordava com a Monsanto, é questão de princípio, e foi embora, né? Então, é isso que vocês vão passar nas próximas décadas, pessoal, é a falência planejada do século XX, não só das empresas. Então, vocês vão ter que olhar para trás e falar, tá, nós temos que mudar. Só que tem que fazer um pouquinho de vista grossa para frente e vai fazendo as coisas com paciência, principalmente bom senso. Tá bom? Aqui, ó, sou eu, lá na Amazônia, com o Dom Marcelo Sanches Sorondo. Ele é o braço direito do Papa. Ó, ele aqui, junto com o Papa. Aqui o Papa, quando convidou o Stephen Hawking para fazer parte da Comissão Científica do Vaticano, que escreveu a encíclica papal, e depois a Laudato Deum, que eu já li, né? E quando ele convidou o Stephen Hawking, que é falecido hoje, né? O Stephen Hawking falou assim, eu não posso aceitar o convite porque eu não acredito em Deus. Aí o Papa falou para ele que nós não queremos que você acredite em Deus, nós queremos a sua inteligência em prol do planeta. Aqui, ó, esse aqui é o professor Virgílio Viana da Exalc, ó, ele aqui, ele foi convidado para ser membro dessa Comissão Científica do Vaticano. Aqui é o do Marcelo Sorondo, ele tem Facebook, tá, pessoal? Você fala parabéns no aniversário dele, ele responde com atraso, mas responde ele mesmo, né? Então, é só para ter isso. O Papa foi convidado para conhecer a Amazônia e não pôde, mandou o Dom Marcelo Sorondo, né? Tem uma foto aqui que não achei, depois eu falo para vocês. E para finalizar, acho que placa solar aqui é realidade, né? Aqui eu coloquei em 2011 em casa. Isso aqui é um aquecedor solar a vácuo, de água quente. Aqui tem um boiler, só que a eficiência do tubo a vácuo a placa leva aí 4, 5 horas e a temperatura chega em 50 graus. Esse aqui, em menos de 2 horas, a temperatura chega a 90, 100 graus. Você tem que ter uma caixinha para esfriar, né? Eu tenho em casa, eu não sei por que não, todo mundo não tem, usa aquelas placas tradicionais. Aqui no meio, pessoal, eu vi isso, acho que vocês já conhecem. É uma bomba de água movida à força da própria água. Então, assim, ó, 2 metros de mangueira, você bombeia água para 20 metros de altitude. Eu cheguei em casa, eu conheci num congresso, falei, nossa, que legal, né? Vou fazer em casa. Quando eu comecei a pesquisar, Leonardo da Vinci já tinha modelos de bomba carneiro, né? Aqui, eu também, ó, eu ganhei isso aqui, ó, chama Biomagnetizer. Um senhor japonês, professor, eu estou dando isso aqui, não sei o quê. Quando eu cheguei em casa, abri o produto, é um ímã. Você coloca na mangueira de combustível do veículo. Na época, eu coloquei no Fit, né? No Honda Fit, que já era econômico, né? Fazia 14 quilômetros com litro. Você coloca na mangueira de combustível, são 2 ímãs. O computador de bordo começou a apontar que ele estava fazendo 22 quilômetros de consumo de combustível. E, na média, ele faz 18 até hoje. Por que o cara não ficou rico com isso? Eu não sei. Então, você vê como tem a questão de empreendedorismo, é importante, né? E aí são coisas que vocês poderiam atualizar isso aqui, né? Tecnologia, soluções são fáceis. O que precisa? Precisa empreender, pessoal. Acho que é por isso que na época, Sua Alteza, hoje a realeza, né, o Charles, ele disse que quem vai salvar o planeta é a contabilidade. Não a contabilidade, a disciplina em si, né, mas a contabilidade no sentido da linguagem dos negócios, a linguagem do empreendedorismo. Então, não basta ter ideia, você tem que fazer. Então, você pega alguém numa família, imagine para organizar uma família, cuidar de uma família, fazer uma festa na família. Quantas brigas dão ali, né? Ou seja, porque não é fácil ser o responsável, né? Você erra, você acerta, mas você é o responsável. E numa empresa é a mesma coisa.
E um dos instrumentos que ajuda a controlar uma empresa sem dúvida, a contabilidade, o controle e a governança. E para encerrar, eu vou perguntar na prova se dinheiro traz felicidade. Quem responder que não, perde 1 ponto na média, tá bom? Tem que falar que sim. E aqui, por esse estudo aqui, com base na teoria de um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, que já faleceu, né? Então, olha só, pessoal, aqui ó, do lado esquerdo é felicidade e aqui dinheiro. Dinheiro traz felicidade? Claro que traz, pessoal. Você vê que 60% da população mundial, acho que está aqui na sobrevivência, né? Quem está aqui no luxo? Uma minoria, ou no conforto. Então, assim, você está na miséria, aí você levou água potável para comunidades ribeirinhas. Você está com fome, você vai comer uma pizza quentinha, né? A felicidade é verdadeira. Então, tem muitos amigos aí de outros países que falam assim, nossa, como que o brasileiro é feliz, vai na favela, é feliz. Por quê? Porque nós estamos aqui, ó. Então, aqui a sensação de felicidade realmente é muito boa, né? Aí, à medida que vai chegando aqui no conforto, quando chega no luxo, já não é mais aqui linear. Ele diminui ou, às vezes, até causa infelicidade. Então, aqui, tem muita gente que fala que, eu vou mudar, mas não porque a pessoa é boa, mas aqui porque o conceito de felicidade muda, né? Aqui era material, aqui é fazer bem ao próximo, é solidariedade, né? Então, eu diria o seguinte, que um político devia estar aqui. Qual o conceito de felicidade dele? É criar políticas públicas para gerar um benefício ao maior número possível de pessoas. Um CEO de empresa, eu quero gerar uma lucratividade, um retorno, um valor suficiente para quê? Para remunerar adequadamente a empresa, principalmente os riscos empresariais, quem faz contábeis é especialista nisso, né? E aí vou distribuir para o meio ambiente. Então, assim, no Brasil, o que é essa nossa disciplina incentiva? Não é gerar fazer obras sociais ambientais. Claro que tem. Você tem que administrar a empresa para que tenha valor, riqueza suficiente. A partir desse momento que ele vai distribuir para os empregados, para o meio ambiente, para a sociedade, né? Então, nessa primeira subida aqui, a busca da felicidade é mais individualista, aqui é mais coletiva, né? Aqui é mais valor para o acionista, né? Shareholders, né? E aqui é mais para o planeta. Então, na verdade, você vê como que a contabilidade pode demonstrar que o dinheiro faz parte, que o dinheiro é um recurso tão importante ou sagrado quanto a natureza, o meio ambiente, as pessoas. Tá bom? E para finalizar, pessoal, antes das 5, que bom, eu gostaria que vocês escrevessem alguma palavra que vocês refletirem enquanto eu falava aqui, né? Ou da apresentação, ou que vocês têm em vocês, né? E assim, se possível, em relação às expectativas, né? Em relação ao futuro, né? O que vai acontecer nos próximos 20 anos? Na média, vocês vão demorar mais uns 2, 3 anos aí para se formar, depois mais 5 anos no mercado. O que vocês esperam, né? Então, escrevam aí. Aí, esperança, união, importante, ó. Esperança, acho que tem mais de um. Sustentabilidade, transformação, equilíbrio, legal. Paz, prosperidade. Você vê que prosperidade financeira não é o que ganha, mas se você não tiver preocupação, eu acredito que isso é prosperidade financeira, né? Tem gente que ganha 10 mil e gasta 11. E tem gente que ganha 1.000 e gasta 900 na média. Talvez ele seja mais equilibrado do que o outro, né? Consciência ambiental, respeito, renovação. Se alguém quiser falar também, fique à vontade, pessoal. Use o chat, né? Como faz para participar desse treinamento? Como faz tempinho, se for da Amazônia, mande e-mail para mim, que eu faço, eu mando os dados. Esse é um convênio da USP com
a Fundação Amazônia Sustentável e uma outra fundação alemã lá. Você tem uma ideia? Tem um dos monitores, é uma professora que era da GV, foi para lá para ajudar, se encantou, comprou uma casa, levou o namorado, mora lá na Amazônia, já tem uma filha. Ela disse que não volta, ela viaja para o Brasil, para o mundo, aí, dando palestra, fazendo consultoria, né, ambiental, e mora lá. Você vai lá, nossa, mãe, ela anda descalço, toma banho de rio todo dia, a filha também. O marido, né, o namorado, não sei, joga futebol, muito bem futebol. Então, todo domingo tem o rachão lá da comunidade. Então, o pessoal o recebeu de braços abertos, né? Desenvolvimento sustentável, eu acho que é a palavra. Consciência ambiental, eu acho que vocês da geração têm, né? Melhoria, não sei se é melhoria contínua, né? Você vê que esperança e equilíbrio estão desenvolvendo atenção aqui com sustentabilidade, né? Empatia, respeito, eu acho que isso é importante, né? A mesma coisa aqui que eu tenho uns amigos assim que começaram a fazer terapia, eu também faço, né? Nossa, descobriu. Só que aí nos primeiros anos, ele, em vez de usar o que ele aprendeu para si, ele quer corrigir os outros, né? A mesma coisa aqui. Ó, eu melhorei a consciência ambiental, até agora eu vou criticar todo mundo, porque polui o meio ambiente, que gasta muita água, que a energia não sei o quê, não sei o quê. Ó, você faz serviços na área de ambiental, mas social não faz. Falei, calma, né? Então, muita calma e respeito nessa hora, né? Evolução. Depois eu vou fazer um questionário para aplicar para vocês, que é sobre ética. Então, se a gente avaliar assim, há 100 anos, sei lá, era ético desmatar, o próprio governo incentivava, né? Cortar árvore, explorar, né? Hoje, cortar árvore, o pessoal fala que é errado. Mas tudo aquilo que era errado no passado, houve uma evolução ética, se tornou uma lei, uma política pública, e hoje já está num nível evoluído. Agora, será que as questões do meio ambiente já são maduras para a gente chegar nesse estágio? A gente fez uma pré-pesquisa, em princípio, não, tá? A maioria, assim, você acha certo? Acha errado. Mas você faz? Faço. Você acha certo ou errado? Eu acho errado, mas você faria diferente? Ainda a pessoa não se envolve. Então, digamos assim, é a mesma coisa, você olha para fora, por exemplo, dá gorjeta para o guarda, né? Propina para o guarda. E aí tem um monte de coisa que a gente fala no momento certo. Então, vocês podem continuar respondendo, né? Que depois eu disponibilizo lá. É, disponibilizo os resultados. Então, aqui, em princípio, eu dou por encerrado aqui o que eu tinha para falar para vocês. Nós temos aí mais uns 5 minutinhos. Se vocês quiserem, vocês podem fazer algum comentário, né? Alguém tem algum comentário? Se não, a gente dá por encerrada a aula de hoje. Muito obrigado.